O Kalama Sutta relata a visita do Buda a um vilarejo chamado Kesaputta. E os habitantes desse vilarejo, sabendo que o Buda estava chegando, vão até ele porque eles têm uma dúvida crucial que eles querem que ele esclareça. A impressão que se tem ao ler o Sutta é que esse vilarejo ficava num local com um certo trânsito de viajantes, porque os habitantes de Kesaputta relatam ao Buda que eles estão muito confusos, porque cada contemplativo ou brahmane que chega no vilarejo explica os seus ensinamentos, enaltecem as suas doutrinas, mas ao mesmo tempo desprezam e criticam as doutrinas dos outros que estiveram antes em Kesaputta. E eles querem saber do Buda quais são os contemplativos ou brahmanes que falam a verdade. E a resposta do Buda acabou se convertendo, principalmente aqui no Ocidente, no que seria o alvará do Buda para o livre inquérito, com o sentido de que apenas aquilo que possa ser comprovado através da própria experiência e nada além disso deve ser aceito como verdadeiro. Ou seja, só vale a nossa própria experiência. Mas eu vou ler para vocês o que o Buda respondeu aos habitantes desse vilarejo, de Kesaputta. O Buda disse o seguinte: claro que vocês estão confusos, Kalamas. Claro que vocês têm dúvidas, porque a dúvida surge com relação a qualquer assunto que cause a perplexidade. Dessa forma, Kalamas, nesse caso, não se deixem levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas Escrituras, pela razão, pela inferência, pela analogia, pela competência ou confiabilidade de alguém, por respeito por alguém ou pelo pensamento. Este contemplativo é o nosso mestre. Isso que eu acabei de ler não é a resposta completa que o Buda deu, mas é exatamente esse trecho que é empregado para justificar que o Buda é um empirista pragmático, ou seja, que descarta toda doutrina e fé e cujo ensinamento, ou Dhamma, é uma simples ferramenta para atingir a verdade dos livres pensadores, convidando cada um que aceite ou rejeite qualquer coisa que queira. Na sequência do Sutta, fica evidente que as questões que deixavam os Kalamas perplexos dizia respeito ao renascimento e à retribuição kármica por ações benéficas e prejudiciais. Eu agora vou reler o trecho que foi lido antes, mas incluindo o restante que, em geral, é deixado de lado. Então, a pergunta inicial dos Kalamas, sobre qual seria o ensinamento verdadeiro, o Buda responde: claro que vocês estão confusos, Kalamas. Claro que vocês têm dúvidas, porque a dúvida surge com relação a qualquer assunto que cause a perplexidade. Dessa forma, Kalamas, nesse caso, não se deixem levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas Escrituras, pela razão, pela inferência, pela analogia, pela competência ou confiabilidade de alguém, por respeito por alguém ou pelo pensamento. Este contemplativo é o nosso mestre. E agora vem a segunda parte, que eu não li anteriormente. Quando vocês sabem por vocês mesmos que,
essas qualidades são inábeis. Essas qualidades são culpáveis. Essas qualidades são passíveis de crítica pelos sábios. Essas qualidades, quando postas em prática, conduzem ao mal e ao sofrimento. Então, vocês devem abandoná-las. Quando vocês sabem por vocês mesmos que essas qualidades são hábeis, essas qualidades são isentas de culpa, essas qualidades são elogiadas pelos sábios, essas qualidades, quando postas em prática, conduzem ao bem-estar e à felicidade, então vocês devem penetrar e permanecer nelas. Ou seja, o que eu acabei de ler é o conselho do Buda para os Kalamas, que eles abandonem aquelas coisas que eles sabem por si mesmos serem prejudiciais e de realizar aquelas coisas que eles sabem por si mesmos serem benéficas. Baseado nesse trecho, nós podemos inferir que o Buda considerava que os Kalamas tinham um certo grau de refinamento moral, porque esse tipo de conselho para alguém que não tenha algum tipo de embasamento moral pode ser bastante perigoso. Uma referência que a gente pode imaginar, por exemplo, do que seria um certo grau de refinamento moral é aquilo que é conhecido em muitas religiões e na filosofia como a regra de ouro, ou seja, que significa tratar os outros como gostaríamos que os outros nos tratem. Isso não aparece no Sutta. No Sutta, simplesmente, o Buda diz que os Kalamas devem abandonar aquilo que eles sabem por si mesmos serem prejudiciais e realizar aquilo que eles sabem por si mesmos serem benéficos. Na sequência, o Buda questiona os Kalamas se, quando a cobiça, a raiva e a delusão surgem na mente de uma pessoa, estas surgem para o bem ou para o mal. E esse é um trecho que, no meu entendimento, me parece um pouco problemático. E a razão é que eu acredito que, pelo menos na atualidade, muitas pessoas, se forem perguntadas se a cobiça e a raiva são sempre negativas, provavelmente não concordariam, porque a ambição, que está próxima da cobiça, é muitas vezes vista como positiva. E a raiva, algumas pessoas acreditam que deve ser posta para fora, ou seja, deve ser expressada, porque assim as pessoas obtêm algum tipo de alívio. E com relação à delusão, que seria moha em Pali, que é um sinônimo de avidya, ignorância, o problema é ainda maior, porque esse é um termo técnico no budismo que significa não enxergar a verdadeira realidade dos fenômenos mentais e materiais, que são a impermanência, a insatisfação e o não-eu. Eu creio que se essa pergunta fosse feita para alguém que não está familiarizado com o budismo, a reação inicial seria de confusão, particularmente em relação à delusão. Então, para mim, fica a dúvida como os Kalamas sabiam sobre o que o Buda estava falando. E talvez no final da palestra, quando houver a oportunidade para perguntas, alguém possa contribuir com a sua perspectiva sobre esse assunto, né? Agora, os Kalamas respondem da forma esperada, como a gente observa em muitos suttas, de que a cobiça, a raiva
e a delusão conduzem ao prejuízo e sofrimento próprio e dos outros, e devem ser abandonados. E os seus opostos, ou seja, a não cobiça, a não raiva e a não delusão, são benéficos a todos e devem ser desenvolvidos. Como nós vimos na palestra anterior sobre karma, a caracterização de karma como desfavorável depende exatamente da presença na mente das raízes da cobiça, raiva e delusão. E já o karma favorável depende da presença na mente das raízes da não cobiça, não raiva e não delusão. Na sequência do Sutta, o Buda explica que um nobre discípulo, despojado de cobiça, despojado de má vontade, não deludido, permanece permeando o mundo com amor-bondade, compaixão, alegria altruísta e equanimidade ilimitadas. Assim, purificado da raiva e da maldade, ele desfruta aqui e agora de 4 garantias. E quais são as 4 garantias que o Buda está se referindo? A primeira é: se existe uma vida futura e resultados kármicos, então ele irá ter um renascimento agradável. A segunda garantia: se não existe uma vida futura e resultados kármicos, ainda assim ele irá viver feliz aqui e agora. A terceira: se resultados ruins recaem sobre quem pratica o mal, então nenhum mal irá lhe recair. E a quarta: e se resultados ruins não recaírem sobre quem pratica o mal, então, de todos modos, ele estará bem. E dessa forma, o Buda encerra o Sutta, e com base nisso, os Kalamas expressam a sua apreciação pelo discurso e buscam refúgio na joia tríplice, que é o Buda, o Dhamma e a Sangha. A abordagem recomendada pelo Buda para os Kalamas é semelhante a um investidor, que mesmo não acreditando que um determinado evento possa ocorrer, terá que levar em conta essa possibilidade ao formular a sua estratégia. A busca de refúgio pelos Kalamas é um ponto importante, pois confirma que eles não eram discípulos do Buda, mas que o abordaram apenas como um conselheiro que poderia ajudar a dissipar as suas dúvidas. Mas eles não se dirigiram a ele como o Tathagata, o descobridor da verdade, que poderia lhes ensinar o caminho para o progresso espiritual e a libertação final, pois esses ensinamentos, resumidos nas 4 nobres verdades, somente são expostos para aqueles que tenham adquirido fé no Tathagata e que possuem a percepção necessária para compreendê-los e aplicá-los. Como eu mencionei no princípio, o Kalama Sutta tem sido empregado para justificar que devemos aceitar somente aquilo que possa ser verificado pessoalmente. Essa interpretação do Sutta, no entanto, esquece que o conselho dado pelo Buda aos Kalamas estava sujeito ao entendimento de que eles não estavam ainda preparados para ter fé nele e na sua doutrina. Também esquece que o Sutta omite, por essa mesma razão, qualquer menção ao entendimento correto e à perspectiva completa que se abre quando se obtém o entendimento correto. Ao invés disso,
o Buda oferece o conselho mais sábio possível sobre como viver de maneira saudável e benéfica quando as questões mais significativas sobre as crenças são deixadas de lado. A título de comparação, nós vamos agora estudar um outro sutta, que é um sutta do Udana, que se chama Kuti Sutta. O sutta diz o seguinte: em certa ocasião, o Buda estava em Rajagaha, no Bambual, no Santuário dos Esquilos. Agora, nessa época, em Rajagaha, havia um leproso chamado Supabuda. O sutta diz que ele era uma pessoa pobre, miserável e infeliz. E naquela ocasião, o Buda estava sentado, circundado por uma grande assembleia de pessoas, um grande número de pessoas, ensinando o Dhamma. E o leproso viu de longe aquele grande grupo de pessoas e pensou, devem estar distribuindo comida ali. Por que eu não vou até onde está aquele grande grupo de pessoas e talvez eu consiga comer alguma coisa? E assim ele foi até onde se encontrava aquele grupo de pessoas, e foi quando ele percebeu o Buda sentado, circundado pela assembleia, ensinando o Dhamma. E vendo o Buda, ele entendeu, não tem ninguém distribuindo comida aqui. Aquele é Gotama, o contemplativo, sentado ensinando o Dhamma. Mas ele pensou, por que eu não ouço o Dhamma? E assim ele sentou a um lado para também ouvir o Dhamma. O Buda, como alguns suttas relatam, tendo compreendido a mente de toda a assembleia com a sua mente, quer dizer, lendo a mente das pessoas que estavam ali presentes, perguntou a si mesmo, agora, quem aqui é capaz de entender o Dhamma? E ele viu o leproso, Supabuda, sentado na assembleia. E ao vê-lo, o pensamento lhe ocorreu, essa pessoa aqui é capaz de entender o Dhamma. Assim, visando Supabuda, o leproso, ele fez um discurso passo a passo. Esse discurso passo a passo é o treinamento gradual para pessoas leigas, que aparece em muitos suttas no cânone. E, inclusive, no site, no Acesso ao Insight, existe um guia de estudo desse treinamento gradual que se chama Caminho para a Liberdade. Então, o Buda ensinou passo a passo para o leproso Supabuda. E o que ele discursou foi acerca da generosidade, acerca da virtude, acerca do paraíso. Ele declarou as desvantagens, a degradação e corrupção dos prazeres sensuais e as recompensas da renúncia. Então, quando ele viu que a mente de Supabuda, o leproso, estava pronta, receptiva, livre de obstáculos, jubilosa e luminosa, ele proferiu um discurso do Dhamma peculiar aos iluminados, isto é, o sofrimento, a origem, a cessação e o caminho. As palavras pronta e receptiva, que caracterizam o estado mental do leproso Supabuda, pronta em Pali seria Kala Chittam, e também pode ser interpretado como sábia, capaz. O que foi traduzido como receptiva em Pali é Mudu Chittam, e também pode ser interpretado como coração terno. E essas duas palavras, acho que vocês podem entender que dá para interpretar como a mente tendo depositado fé e confiança no Buda. Já os termos seguintes, que são livre de obstáculos, jubilosa, que seria muito alegre, contentíssima, e luminosa, que em Pali seria Passanachittam, que também pode ser interpretado como clara, são características típicas dos jhanas.
Ou seja, neste ponto, a mente de Supabuddha estava absolutamente confiante no Buda e numa condição de pureza similar ao experimentado nos jhanas. Ou seja, absolutamente preparada para receber o ensinamento do Buda. E o sutta segue da seguinte forma: e assim, como um pano limpo, livre de manchas, absorveria da maneira adequada um corante, da mesma forma, enquanto Supabuddha o leproso estava sentado, naquele mesmo assento, o olho do Dhamma, límpido, imaculado, surgiu nele. Tudo que está sujeito ao surgimento está sujeito à cessação. Essa visão do Dhamma, que se chama Dhammacakku em Pali, Chakku seria a visão, é o caminho de entrar na correnteza. Ou seja, nesse momento, o leproso Supabuddha realizou o caminho de entrar na correnteza. Como nós podemos observar nesse sutta, o Buda ensinou o Dhamma para o leproso porque ele estava pronto para ouvi-lo, que não foi o caso dos Kalamas, que apenas buscavam respostas para as suas dúvidas sobre karma e renascimento. E também é interessante observar que esses dois suttas demonstram aquilo que é conhecido como meios hábeis do Buda, ou seja, que ele ensina de acordo com a capacidade de cada um. Resumindo aquilo que foi visto nesse sutta, com relação a karma, complementando o que foi visto na palestra sobre karma, além das raízes da cobiça, raiva e delusão e os seus opostos, que respectivamente identificam se uma ação é prejudicial ou benéfica, o Buda também enfatiza o desenvolvimento dos 4 Brahma-viharas, que seria o amor-bondade, metta, compaixão, alegria altruísta e equanimidade. Em segundo lugar, nós vimos que quem cultiva as ações benéficas e os 4 Brahma-viharas obtém as 4 garantias e pode desfrutar de uma vida tranquila no presente e também com relação ao futuro, que seria uma outra vida. E as 4 garantias, para recapitular, são: se existe uma vida futura e resultados kármicos, então ele irá ter um renascimento agradável. Se não existe uma vida futura e resultados kármicos, ainda assim ele irá viver feliz aqui e agora. Se resultados ruins recaem sobre quem pratica o mal, então nenhum mal lhe irá recair. Se resultados ruins não recaírem sobre quem pratica o mal, então, de todos os modos, ele estará bem. Em terceiro lugar, o que nós vimos é que o Kalama Sutta apenas responde essa questão de karma e renascimento, e não pode, portanto, ser estendido ao Dhamma de uma forma geral. Já o discurso para o leproso Supabuddha mostra alguém preparado para ouvir o Dhamma. E o Buda, através dos seus meios hábeis, conduzindo-o a realizar o primeiro estágio da iluminação, que é o estágio de Sotapanna, ou aquele que entrou na correnteza. Claro que vocês estão confusos, Kalamas. Claro que vocês têm dúvidas, porque a dúvida surge com relação a qualquer assunto que cause a perplexidade. Dessa forma, Kalamas, nesse caso, não se deixem levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas Escrituras, pela razão, pela inferência, pela analogia, pela competência ou confiabilidade de alguém, por respeito por alguém ou pelo pensamento. Este contemplativo é o nosso mestre.
Isso que eu acabei de ler não é a resposta completa que o Buda deu, mas é exatamente esse trecho que é do restante que, em geral, é deixado de lado. Então, a pergunta inicial dos Kalamas, sobre qual seria o ensinamento verdadeiro, o Buda responde: claro que vocês estão confusos, Kalamas. Claro que vocês têm dúvidas, porque a dúvida surge com relação a qualquer assunto que cause a perplexidade. Dessa forma, Kalamas, nesse caso, não se deixem levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas Escrituras, pela razão, pela inferência, pela analogia, pela competência ou confiabilidade de alguém, por respeito por alguém ou pelo pensamento. Este contemplativo é o nosso mestre, empregado para justificar que o Buda é um empirista pragmático, ou seja, que descarta toda doutrina e fé e cujo ensinamento, ou Dhamma, é uma simples ferramenta para atingir a verdade dos livres pensadores, convidando cada um que aceite ou rejeite qualquer coisa que queira. Na sequência do sutta, fica evidente que as questões que deixavam os Kalamas perplexos dizia respeito ao renascimento e à retribuição kármica por ações benéficas e prejudiciais. Eu agora vou reler o trecho que foi lido antes, mas incluindo o Kalama Sutta relata a visita do Buda a um vilarejo chamado Kesaputta. E os habitantes desse vilarejo, sabendo que o Buda estava chegando, vão até ele porque eles têm uma dúvida crucial que eles querem que ele esclareça. A impressão que se tem ao ler o Sutta é que esse vilarejo ficava num local com um certo trânsito de viajantes, porque os habitantes de Kesaputta relatam ao Buda que eles estão muito confusos, porque cada contemplativo ou brahmane que chega no vilarejo explica os seus ensinamentos, enaltecem as suas doutrinas, mas ao mesmo tempo desprezam e criticam as doutrinas dos outros que estiveram antes em Kesaputta. E eles querem saber do Buda quais são os contemplativos ou brahmanes que falam a verdade. E a resposta do Buda acabou se convertendo, principalmente aqui no Ocidente, no que seria o alvará do Buda para o livre inquérito, com o sentido de que apenas aquilo que possa ser comprovado através da própria experiência e nada além disso deve ser aceito como verdadeiro. Ou seja, só vale a nossa própria experiência. Mas eu vou ler para vocês o que o Buda respondeu aos habitantes desse vilarejo, de Kesaputta. O Buda disse o seguinte: claro